E no episódio de hoje, o Observatório de Olho nos Ruralistas discute quem invade o quê em São Paulo e no Brasil. A reportagem lembra que Ricardo Nunes conseguiu 2 fazendas por uso capião e traz partes das denúncias que tratamos aqui no seu jornal. Sobre isso, eu converso agora com o editor-chefe do Observatório, Alceu Castilho. Alceu, nós vimos muitas fake news sobre o candidato Guilherme Boulos ser um invasor de terras. Mas qual que é a função do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e quais que são aí os imóveis que o Boulos declara? Boa noite. Boa noite, Gihanna. Deixa eu só aproveitar para comentar a rachadinha, que no episódio da semana passada a gente falou da ONG, da ONG de estimação do prefeito Ricardo Nunes, que é acusada também por funcionários de praticar rachadinha, a ONG que já foi representada pelo filho do prefeito homônimo, Ricardo Nunes Filho. Bom, sobre o tema desta semana, a gente pergunta, quem é o invasor? Interrogação. O MTST ele é um movimento de luta por moradia baseado na Constituição, na função social da propriedade prevista na Constituição. Até o professor Ladislau falava há pouco de função social da economia, né? É um conceito original. A função social da propriedade está aí há muito tempo. É o que move movimentos como o MST, Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o MTST, que surgiu a partir do MST, inclusive, e depois tornou um movimento autônomo de luta por moradia. Do outro lado, e aí tem o candidato Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo como seu representante na disputa eleitoral. Do outro lado, a gente tem o prefeito Ricardo Nunes, que é um dono de imobiliária, como a gente já falou aqui. E a imprensa corporativa insiste em não divulgar que ele é um dono de imobiliária, com interesses imobiliários próprios e com um grupo de amigos empresários e maçons que também tem interesses imobiliários na cidade. O próprio Ricardo Nunes diz que é a principal política dele regularizar imóvel, sendo que essa regularização beneficia seus amigos, seus sócios, seus parceiros em Interlagos. Então, a gente pergunta quem é o invasor, por quê? Porque o prefeito tenta grudar essa palavra no candidato Guilherme Boulos. E não é só o prefeito que tenta grudar essa palavra. A direita no Brasil tenta grudar essa palavra nos movimentos sociais, como se fossem os movimentos sociais os invasores, e não as elites econômicas há 500 anos. O prefeito Ricardo Nunes, você falou na apresentação, conseguiu 2 fazendas por uso capião. Convido os internautas, telespectadores, a pesquisar o que é o uso capião, que é um instrumento de combate à desigualdade, não para perpetuar fazendeiros milionários no poder. Detalhe, prefeito Ricardo Nunes apresentou atestado de pobreza para conseguir essas fazendas por uso capião em Minas Gerais. Atestado de pobreza, tá, gente? Hipossuficiência. Foram muitas as denúncias, né? As eleições acontecem neste domingo. Eu queria saber de você qual denúncia que você destacaria para o eleitor que ainda está em dúvida sobre em quem votar. Olha, a gente chegou agora ao 13º episódio da série, que é o último desta cobertura eleitoral. A gente tenta apresentar uma lógica para além das eleições, claro, né? De uma apropriação do espaço pelas elites econômicas e políticas, não somente pelo prefeito Ricardo Nunes. É preciso entender isso para o futuro, né? Seja qual for o resultado da eleição, para a gente cobrar dessas elites o que precisa ser cobrado e disputar o território. Os movimentos sociais, os trabalhadores, ambientalistas, disputarem o território. Para isso é preciso conhecê-lo. Mas em termos de informação sobre o poder em São Paulo, no caso sobre o prefeito Ricardo Nunes, a gente destaca a origem da fortuna dele. Em um dos episódios a gente falou que a editora, que o jornal de bairro dele, a editora paulistana, aumentou o capital social em 1994, de R$500 para R$2 milhões, que seriam hoje R$21 milhões. A gente continua perguntando, de onde veio o dinheiro, prefeito?
porque é muita coisa. Ele se dizia pobre nessa época. A empresa de controle de pragas dele, contratada pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo, inclusive, a empresa de controle de pragas veio depois. O Jornal de Bairro veio antes. De onde veio esse capital? E qual a relação dele com Oswaldo Maciel, um dos maiores fraudadores da história do Banco do Brasil? Essas são questões que a gente não viu na imprensa corporativa, pelo jeito não vai ver, e que estão entre as mais importantes que a gente colocou. O atestado de pobreza, para mim, é outro, tá? É outro tema subestimado. Como assim o prefeito de São Paulo, milionário, com 9 fazendas, conquista 2 dessas fazendas por uso capião e atestado de pobreza? Isso deveria estar em destaque por aí e não está. Não está porque a imprensa corporativa e as elites econômicas elas defendem o território antes de mais nada. E por isso elas taxam aqueles que disputam território, disputam moradia, direito à moradia, direito à terra e o ambiente, como invasores, como isto, como aquilo. É tudo mentira, e é a isso que o eleitor precisa se atentar no domingo. Inclusive, um jornalista do Intercept foi ameaçado por falar dessa história do Maciel, né? Muito obrigada pela entrevista. Não deixem de conferir todos os episódios da série Endereços no site de olhonosruralistas.com.br e parabéns a você, à sua equipe, por esse trabalho aí extraordinário de investigação. A gente agradece, Gihanna, todo o espaço concedido aqui. Durante a série inteira, a TVT foi quem mais valorizou esse trabalho, que é muito importante para entender São Paulo. É o nosso papel. Boa noite.